Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa imersão de hoje. Olá, é um prazer imenso estar aqui para a gente mergulhar nesse tema. O prazer é todo meu. E olha, para quem nos acompanha com aquela vontade insaciável de entender como as engrenagens do mundo corporativo e da mente humana realmente funcionam, a nossa investigação de hoje vai, direto ao ponto. Exatamente, nós vamos dissecar algo que afeta o dia a dia de todo profissional. Isso. A missão principal que temos pela frente é descobrir como criar mensagens que não sejam apenas informativas, sabe? Mas emocionalmente cativantes e irresistivelmente persuasivas. E para embasar essa jornada, nós trouxemos um material riquíssimo. Sim, anotações extraídas da terceira semana, especificamente do segundo módulo, de um conteúdo focado em persuasão e presença para gerentes de programas e projetos. É um material denso, né? Muito focado em líderes, em pessoas que precisam guiar equipes e aprovar ideias todos os dias nas empresas. Totalmente. E o que chama atenção logo de cara é como essa fonte questiona o nosso senso comum de uma maneira quase desconfortável. Desconfortável porque mexe com as nossas horas de conforto profissional. Exato. Pensemos num ambiente profissional tradicional. Aquelas salas de reunião com mesas de vidro gigantes, as apresentações para diretorias e acionistas. Onde todo mundo tenta parecer inabalável. Pois é, existe uma expectativa tácita de que nesses espaços todos os profissionais devem ser puramente lógicos, frios, calculistas e estritamente racionais. Deixa as emoções na porta giratória, certo? Essa é a regra não escrita do mundo corporativo. Mas aí vem a grande provocação que trazemos para a nossa análise de hoje. Será que a lógica pura e simples, por si só, é realmente suficiente para persuadir equipes, convencer patrocinadores executivos e fechar negócios com clientes difíceis? Essa é a grande ilusão corporativa que o material de hoje começa a desmontar. E o faz com embasamento científico muito sólido. E a biologia entra rasgando nessa história, né? Com certeza. Existe uma crença quase mitológica de que o bom líder é aquele que age como uma planilha de Excel ambulante. Uma máquina. Exato, uma máquina. Porém, a biologia e o estudo do nosso cérebro comprovam que indivíduos perfeitamente racionais podem, na verdade, ser absolutamente incapazes de tomar qualquer tipo de decisão. Uau! É um paradoxo fascinante. Para que um gerente de projetos ou qualquer líder que precise de aprovações se torne um comunicador verdadeiramente persuasivo, não basta apenas empilhar dados lógicos num slide de apresentação. Precisa de algo mais. É fundamental entender a matemática oculta, por assim dizer, que existe por trás das dores e dos ganhos emocionais da audiência. É essa matemática invisível que dita quem aprova um projeto milionário e quem o rejeita sumariamente. O que faz todo sentido quando paramos para pensar naquelas reuniões em que estivemos presentes e que deram terrivelmente errado, mesmo quando os números eram, perfeitos. Todo mundo que está ouvindo agora já deve ter passado por isso. E o texto começa a construir essa ideia de persuasão introduzindo um conceito base muito interessante, que é o modelo emergente de comunicação. Um nome técnico para algo essencial. Basicamente, a premissa aqui é que a comunicação não é um passe de mágica. Ela é um processo estruturado. Ela consiste na transmissão de informações por meio do que o texto chama de enunciados, ou seja, as nossas falas, e-mails e mensagens, com um único objetivo final: criar a compreensão. Criar a compreensão. Não é apenas falar até a garganta secar, é garantir que a informação transmitida se transforme em algo compreendido e acionável por quem está do outro lado da mesa. Mas a compreensão real não é algo tão simples de se medir, certo? Porque se eu envio um cronograma gigantesco por e-mail, eu não posso simplesmente presumir que a equipe compreendeu tudo só porque o e-mail chegou na caixa de entrada deles. Exatamente. E é para evitar essa armadilha comum que o material introduz o que é chamado de tríade da compreensão. A tríade da compreensão. Pense nisso como uma ferramenta analítica de verificação. Para termos certeza absoluta de que alguém realmente absorveu e compreendeu a mensagem que foi transmitida, precisamos confirmar 3 pilares fundamentais de conhecimento. Quais seriam?
O primeiro pilar é o saber o quê. Isso é o básico. São os fatos brutos, a informação em si, os prazos, o orçamento. O segundo pilar é o saber como, que se refere ao processo, à execução, a como aquela informação se aplica na prática do dia a dia daquela equipe. O que e o como. Sim, e o terceiro, que na minha visão é o que a maioria das lideranças costuma negligenciar completamente, é o saber por quê. É a razão de ser, o propósito maior por trás de toda aquela movimentação. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a aplicação prática disso. Então, se eu sou um gerente e digo para a equipe, precisamos migrar para o novo servidor até sexta-feira usando o protocolo X, eu cobri o quê e o como. Exatamente. A tarefa e o método. Mas se eu não explico que estamos fazendo isso porque o servidor antigo está prestes a falhar e corremos o risco de perder os dados dos clientes, eu deixei o porquê de fora. É isso. Precisamente. Sem o porquê, a diretriz parece arbitrária. E o material é muito claro sobre como testar se essa tríade foi bem sucedida. Como a gente testa isso? A prova definitiva, o teste de fogo para saber se a tríade da compreensão foi atingida, é observar se a audiência consegue repetir de volta exatamente o que acabou de ser dito, mas não como papagaios recitando um texto decorado. Ninguém quer um papagaio na equipe. Eles precisam ser capazes de explicar com as próprias palavras, demonstrando que interiorizaram genuinamente o que, o como e, principalmente, o porquê daquela iniciativa. Quando eles conseguem fazer isso, a comunicação efetivamente ocorreu. Então, o que tudo isso significa? Significa que... Digo, questionando o próprio material agora, porque se pararmos para pensar de forma estritamente técnica sobre o modelo emergente, parece que estamos apenas transferindo pacotes de informações perfeitamente lógicas de um cérebro para outro. Uma visão bem mecânica. Sim, eu dou os dados, a equipe processa os dados. Eu explico o cronograma e o motivo lógico, eles aceitam o cronograma e o motivo lógico. Se a comunicação corporativa é baseada nessa transferência estruturada de enunciados, para gerar essa tríade, qual é o papel da emoção nisso tudo? Essa é a grande questão. Quero dizer, por que as emoções fazem parte dessa equação se estamos falando de fatos, processos e razões empresariais? Essa é a grande virada de chave. E admito que essa aparente contradição é o coração da nossa análise de hoje. A resposta que a neurociência nos dá é profunda. As emoções têm uma lógica muito própria e indispensável. Lógica própria. Sim, elas não são o oposto da razão, como muitos de nós aprendemos na escola ou na cultura popular. As emoções são, na verdade, um mecanismo biológico que viabiliza a aplicação da razão. Uau! Elas funcionam como uma ferramenta interna de calibragem, ajudando o ser humano a atribuir valor aos resultados de uma determinada decisão. Atribuir valor? Vamos pensar da seguinte forma. Sem a emoção, para pesar o que é bom, o que é ruim, o que traz um alívio imenso ou o que traz um sofrimento insuportável, todos os resultados lógicos de uma decisão teriam exatamente o mesmo peso. E quando tudo tem rigorosamente o mesmo peso, a decisão se torna, na prática, impossível de ser tomada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida. Porque o material da nossa investigação traz um exemplo médico para provar isso que é absolutamente de cair o queixo. É um divisor de águas no estudo do comportamento. A fonte cita casos clínicos de pessoas que, por motivos médicos como um pequeno tumor ou um acidente grave, tiveram a amígdala cerebral danificada ou completamente destruída. Exatamente. Para quem nos ouve e talvez não tenha um mapa da anatomia na cabeça, a amígdala é uma pequena estrutura profunda no nosso cérebro que atua como o grande centro de processamento das nossas emoções. O nosso radar emocional. O texto relata que, quando os pacientes perdem essa estrutura, eles perdem grande parte da sua capacidade de raciocínio emocional. A conexão com o sentir é cortada. O que é chocante é o que acontece com a rotina dessas pessoas. Elas não viram monstros irracionais, muito pelo contrário, não é? O que é fascinante aqui é o impacto contraintuitivo dessa condição médica. Se seguíssemos o raciocínio daquela cultura corporativa que venera a frieza analítica que mencionamos no começo... A do líder que é uma planilha. Isso. Poderíamos supor que uma pessoa sem emoções se tornaria o tomador de decisões perfeito, o CEO ideal,
Uma máquina de lógica impecável que nunca se abala. O profissional dos sonhos de muita diretoria antiquada. Exato. Mas a realidade clínica documentada mostra exatamente o oposto disso. Essas pessoas com a amígdala lesionada continuam sendo perfeitamente lógicas e razoáveis. O intelecto delas está totalmente intacto. O QI não diminui. Elas continuam brilhantes. Elas conseguem listar todos os prós e contras de qualquer situação de negócios com uma precisão cirúrgica e matemática. No entanto, elas enfrentam uma paralisia avassaladora na hora de efetivamente tomar uma decisão. Porque falta o peso, certo? Falta a balança interna. Imagina tentar decidir onde almoçar. A pessoa sabe que o restaurante A fica a 500 metros e custa R$30, e o restaurante B fica a 800 metros e custa R$25. Uma pessoa normal sentiria preguiça de andar mais ou alegria em economizar, e isso ditaria a escolha. Mas sem a amígdala... Sem a amígdala, o peso é idêntico. Como elas não conseguem sentir as dores ou os ganhos resultantes de uma escolha, falta-lhes aquele impulso vital para dizer isso importa mais do que aquilo. Comer no restaurante A ou no restaurante B é uma equação neutra. É tudo a mesma coisa. Aprovar o projeto X ou o projeto Y não gera nenhuma oscilação interna de preferência ou ansiedade. A lógica pura, completamente desprovida desses marcadores emocionais de valor, simplesmente as paralisa. Elas podem passar horas analisando os dados sem nunca chegar a um veredito. Isso destrói completamente a ideia de que o líder perfeito é um robô processador de dados. Cai por terra. Se o gerente de projetos focar apenas na transferência de dados lógicos em uma apresentação de 3 horas cheia de planilhas, ele vai paralisar a própria diretoria. Porque ninguém na sala vai conseguir sentir o valor daquela proposta. Faltam os marcadores emocionais. A mensagem não ganha tração. E para aprofundar em como os nossos cérebros normais, com a amígdala funcionando a todo vapor, atribuem esse valor no dia a dia, o nosso texto entra em um conceito fortíssimo da economia comportamental. Ah, sim! A teoria da perspectiva. A teoria da perspectiva, também conhecida mundialmente como Prospect Theory. Certo, vamos desvendar isso. O material traz um cenário numérico brilhante para ilustrar como a nossa mente opera quando precisa fazer escolhas que envolvem risco. Acompanhe esse cenário. Esse exemplo é excelente. Existe uma oportunidade onde há 75% de chance de ganhar $100. As chances são gigantescas, é quase uma certeza. Por outro lado, atrelado a isso, há 25% de chance de perder $200. Um risco real. A matemática pura diria que a aposta é extremamente favorável. Afinal, a probabilidade de ganhar é 3 vezes maior do que a de perder. Mas, segundo a fonte, a esmagadora maioria das pessoas recusa essa oportunidade imediatamente e vira as costas para a chance de ganhar os $100. Se conectarmos isso ao panorama geral da comunicação persuasiva, a explicação para essa recusa revela um traço fundamental, quase um instinto de sobrevivência da nossa espécie. Qual seria esse traço? Os seres humanos possuem uma aversão intrínseca e totalmente desproporcional a perdas, em comparação com a vontade de realizar ganhos. O medo de perder. O que a teoria da perspectiva demonstra cabalmente é que a dor de perder algo é psicologicamente muito mais intensa, dói muito mais, do que a alegria de ganhar algo de valor equivalente. Impressionante. No exemplo dado, aquele medo latente de perder os $200 carrega um impacto emocional gigantesco. É uma âncora muito pesada. Esse impacto da perda esmaga completamente as excelentes probabilidades lógicas de sair ganhando. A lógica some. A lógica diz, vá em frente, as chances são ótimas. Mas a emoção, a nossa amígdala, grita desesperadamente o perigo de perder dói demais, recue agora. E como acabamos de estabelecer, é a emoção quem dita o valor da decisão. Então, se trouxermos isso para a realidade nua e crua de quem atua na linha de frente corporativa, vamos imaginar uma situação hipotética para a nossa audiência visualizar. Vamos imaginar um gerente de projetos fictício, o Carlos. O clássico Carlos. O Carlos está de pé diante de uma sala de conferências enorme, suando frio, apresentando a adoção de um novo sistema de TI para a diretoria. Ele não está apenas mostrando um cronograma na tela. Ele está, na verdade, propondo uma troca de valores. Uma negociação de riscos. A diretoria tem 75% de chance de ver a produtividade da empresa aumentar em 10%, o que seria o nosso ganhar $100.
Mas existe aquela chance de 25% de que a migração do sistema der errado e a empresa inteira fique fora do ar no meio da semana de fechamento financeiro. Isso seria o perder $200. E é aí que a coisa aperta. Se o Carlos não entender a teoria da perspectiva, ele vai focar a apresentação inteira nos 10% de produtividade, certo? E a diretoria vai olhar para ele e dizer não. Com certeza absoluta, dirão não. Porque é crucial que o Carlos, ou qualquer profissional nessa posição, mapeie o balanço interno entre perdas e ganhos que está ocorrendo silenciosamente na cabeça daquela diretoria. O que eles realmente estão pensando. O Carlos está lá falando com entusiasmo sobre a eficiência maravilhosa do novo sistema, mas a diretoria não está ouvindo isso. A diretoria está inteiramente consumida pelo pavor do sistema falhar no fechamento financeiro. Eles só conseguem ver os $200 indo embora. Se a apresentação focar apenas nos ganhos de forma genérica, sem encarar de frente e mitigar esse medo monumental que o cliente tem da perda, a persuasão falha miseravelmente. Os ganhos apresentados na proposta precisam superar largamente, de forma inquestionável, o medo da perda. Precisam ser gigantescos. Caso contrário, se a balança estiver apenas equilibrada ou o risco não for abordado, o público será guiado por essa aversão inata à perda. Eles terão aquela reação emocional típica, um instinto de preservação puro, que geralmente se manifesta naquela frase clássica de reunião. Qual frase? Acho muito interessante, Carlas, mas não tenho muita certeza sobre isso no momento. Não queremos seguir por esse caminho agora. Vamos reavaliar no próximo semestre. O famoso engavetamento de projeto. E ao fim da linha. O fim da linha. E essa é uma realidade assustadora, porque você pode ter o melhor projeto do mundo, mas se não souber navegar por essa versão à perda, você afunda. Então, como é que o nosso gerente fictício, o Carlos, e as pessoas que nos escutam e passam por isso diariamente, conseguem contornar essa barreira biológica? Apenas omitimos os riscos e torcemos pelo melhor? Fazer isso seria não apenas antiético, mas uma receita infalível para um desastre profissional de proporções épicas. Ocultar o risco não apaga o medo que o cliente já tem em mente. Eles sabem que o risco existe. É aqui que a nossa fonte de hoje faz uma transição brilhante da teoria psicológica para aplicação tática no gerenciamento de projetos. Para resolver esse problema complexo e garantir que a arquitetura dos argumentos seja emocionalmente cativante, o material introduz uma ferramenta visual muito reconhecida no mercado de inovação, que é diretamente baseada nos preceitos da teoria da perspectiva. Sim, o texto apresenta o famoso Canvas de proposta de valor ou Value Proposition Canvas, para quem prefere os termos em inglês. Uma ferramenta fantástica. E para quem está acompanhando a nossa análise no trânsito ou na academia e tentando visualizar essa ferramenta mentalmente, a fonte descreve uma estrutura visual bem específica. Imaginem um diagrama dividido em duas grandes áreas. Do lado esquerdo da folha, temos um quadrado. Esse quadrado está conectado por uma seta que aponta para um círculo localizado do lado direito. Uma imagem bem geométrica. Confesso que a primeira vez que vi isso, achei que parecia o manual de instruções de algum móvel sueco para montar em casa. Mas essa divisão visual aparentemente simples é fundamental porque separa de forma clara e brutal o universo de quem está ouvindo a proposta do universo daquilo que está sendo oferecido como solução. Vamos detalhar essa engrenagem para ver como ela opera milagres na persuasão. Começamos sempre pelo lado direito desse diagrama, que é representado pelo círculo. O círculo é a audiência. O círculo representa de forma integral e exclusiva o lado do cliente, ou da nossa audiência-alvo. Pode ser a diretoria, exigente, a equipe desmotivada, não importa. Este círculo é fatiado em 3 partes cruciais para a compreensão empática. E reparem como os ecos da teoria da perspectiva aparecem aqui. Mapeando a mente deles. A primeira parte são os ganhos, que englobam os benefícios, os resultados positivos e as aspirações que essa audiência deseja desesperadamente alcançar. A segunda parte são as dores, que são exatamente os obstáculos, os medos terríveis, as frustrações e os riscos de fracasso que tiram sono dessas pessoas à noite. O medo do servidor cair no fechamento financeiro, no caso da diretoria do Carlos, seria a grande dor aqui.
Certo. Exatamente. O pesadelo deles. E a terceira parte desse círculo, que serve como alicerce para as dores e os ganhos, são os chamados trabalhos do cliente, ou customer jobs. O material ressalta que esse conceito bebe direto da fonte da teoria dos trabalhos a serem feitos, a Jobs to be Done Theory. Uma teoria super respeitada. No contexto de aprovação de programas e projetos, esses trabalhos não são as descrições de cargo do RH. Eles são as tarefas concretas, os objetivos cruciais que os patrocinadores precisam obrigatoriamente concluir para entregar o produto final e manter a empresa rodando. O que eles precisam entregar no fim do dia. O grande objetivo de preencher primeiro esse círculo não é falar de você ou da sua ideia, é entender profundamente o que ajuda ou o que atrapalha a audiência na conclusão do trabalho deles. Eu acho vital dar ênfase a isso. O foco nos trabalhos do cliente é a âncora da realidade. Se a proposta de projeto do Carlos não ajudar a diretoria a fazer o trabalho dela de forma mais fácil ou segura, todo o resto do discurso perde completamente o sentido. Fica vazio. Bom, uma vez que o círculo da audiência está minuciosamente mapeado, com suas dores latentes, seus desejos de ganho e os trabalhos que precisam ser feitos, a nossa fonte finalmente nos guia para o lado esquerdo do diagrama. O quadrado. Onde a mágica da solução acontece. Se o círculo é a confusão e a realidade do cliente, o quadrado é a nossa cartada, a nossa solução, o argumento persuasivo em si. E esse quadrado também é simetricamente dividido em 3 partes que precisam espelhar e responder com precisão cirúrgica às 3 partes do círculo. É o momento do encaixe perfeito. Exato. A primeira parte do quadrado são os criadores de ganho. A lógica aqui é olhar para os ganhos que o cliente quer lá no círculo e perguntar como a nossa proposta pode criar isso do zero. Como podemos aumentar, potencializar ou melhorar substancialmente os resultados positivos que a audiência já espera ter. Maximizando o lado bom. A segunda parte, e prestando atenção na aversão à perda, talvez a mais importante, são os aliviadores de dor. É aqui que o profissional olha diretamente para os medos e frustrações do cliente mapeados no círculo e projeta como a minha solução pode erradicar ou remover essas dores, ou, no mínimo dos mínimos, como eu posso diminuir significativamente esse sofrimento ou blindar a empresa contra esse risco iminente. E perceba como isso responde à questão da amígdala que discutimos antes. Como assim? Ao mapear e apresentar os aliviadores de dor, você está ativamente conversando com o medo natural daquela diretoria. Você está calibrando a emoção deles a favor do seu argumento. O risco deixa de ser um bicho-papão e passa a ser um problema com uma vacina pronta. Brilhante. E, por fim, a terceira e última parte do quadrado abrange os produtos e serviços. Na prática de um gerente de projetos ou de um líder corporativo, essa parte representa o veículo, seja ele físico ou conceitual, que vai entregar esses criadores de ganho e esses aliviadores de dor. O mecanismo de entrega. Pode ser a aquisição de um novo software milionário, um novo cronograma de entregas mais enxuto ou uma mudança radical no escopo da proposta original. O produto ou serviço é, na verdade, apenas o caminhão de entrega que carrega o alívio da dor e a criação do ganho até a porta da audiência. O que convence não é o produto, é o alívio. A grande beleza arquitetônica desse canvas de proposta de valor é que ele força, quase que obriga o comunicador a abandonar a sua própria perspectiva apaixonada pelo projeto e entrar de cabeça na mente e nas emoções conflituosas de quem vai assinar o cheque e tomar a decisão. Te tira do centro do palco. Quando o líder mapeia corretamente os trabalhos do cliente no círculo e, ato contínuo, desenha criadores de ganho e aliviadores de dor perfeitamente alinhados no quadrado, ele sofre uma metamorfose profissional. Ele deixa de ser apenas um transmissor chato de fatos lógicos soltos. E passa a ser o quê? Ele passa a atuar como um verdadeiro arquiteto de soluções emocionais e racionais combinadas. Ele demonstra para a audiência que ele entende as apostas na mesa, que ele respeita e mitiga o medo da perda que estudamos na teoria da perspectiva e que ele desenhou um caminho altamente seguro onde os ganhos não apenas existem no papel, mas superam largamente qualquer medo residual. É uma estrutura analítica e persuasiva formidável. E, caminhando para nossa conclusão, para sintetizar todo esse oceano de conhecimento denso e fascinante para as pessoas que acompanham a nossa investigação de hoje, o que essa fonte nos revela sem meias palavras
é que fazer propostas verdadeiramente persuasivas e conseguir aquele almejado sim não é uma questão de ter a melhor lábia, o vocabulário mais rebuscado ou o tom de voz mais imponente da sala. Não é showmanship. Requer um trabalho silencioso e analítico muito mais profundo de mapear o seu público com o canvas de proposta de valor. Argumentos lógicos, planilhas irretocáveis, dados macroeconômicos irrefutáveis. Tudo isso é vital para sustentar a viabilidade técnica da sua ideia, sem a menor dúvida. São os alicerces. Mas o grande aprendizado da imersão de hoje, a verdadeira virada de chave para a liderança de sucesso, é entender que essa lógica maravilhosa obrigatoriamente precisa abordar de frente e sem rodeios as dores, os medos e os ganhos do público. Como o próprio material sugere nas entrelinhas, o uso magistral dessa ferramenta de mapeamento é, na verdade, a versão da teoria da perspectiva aplicada à inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho corporativo. Uma síntese perfeita. É exatamente assim, casando a precisão fria da lógica com o entendimento profundo do medo e do desejo humano, que um líder consegue falar diretamente com o que as pessoas estão sentindo, garantindo que a mensagem seja inesquecível, cativante e que a persuasão seja 100% efetiva. Isso levanta uma questão importante. Uma reflexão filosófica e prática que merece ser bastante digerida após tudo que exploramos neste material hoje. Qual reflexão? Se a neurociência moderna, escancarada pelos danos na amígdala cerebral, e a economia comportamental, muito bem comprovada através da teoria da perspectiva, evidenciam que as nossas decisões mais racionais e as nossas escolhas supostamente mais lógicas dependem inteiramente, visceralmente, de valores emocionais subjacentes para sequer saírem do lugar. Sim. Será que aquela tão exigida, cobrada e reverenciada decisão de negócios puramente objetiva, fria e completamente desprovida de emoção é, na dura realidade dos fatos, apenas uma grande ilusão biológica? Algo que é cientificamente impossível de ser alcançado em qualquer corredor ou sala de reunião do ambiente corporativo? Que pensamento provocativo e excelente para encerrar a nossa jornada. Fica o convite aberto para que a nossa audiência guarde e reflita sobre essa provocação na próxima vez em que estiver presa em uma daquelas longas reuniões de projeto que parecem girar incessantemente apenas em torno de números frios e gráficos estáticos em uma tela. Olhem além dos gráficos. Tentem enxergar a matemática emocional invisível operando por trás dos olhares de cada diretor ali presente. Agradeço imensamente, como sempre, a companhia de todos que dedicaram seu tempo para mergulhar conosco nessa investigação profunda e reveladora sobre a mente humana, a lógica dos negócios e a verdadeira arte da persuasão. Foi uma conversa enriquecedora. O nosso compromisso é não parar por aqui e continuar sempre cavando mais fundo, trazendo fatos surpreendentes e destrinchando conhecimentos complexos para quem nos acompanha na nossa próxima imersão. Até lá, continuem questionando as certezas absolutas, continuem observando o comportamento ao redor e, claro, continuem buscando implacavelmente o porquê por trás das grandes decisões corporativas. Um grande abraço a todos e até a próxima análise detalhada.